Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do canal Quadro Livre. Então, na aula de hoje nós vamos continuar a falar da segunda Revolução Industrial, ou a segunda fase do processo de industrialização clássico que ocorreu aí no mundo. E hoje nós vamos falar de algo muito especial e algo muito específico, que foram os sistemas de produção. Esses sistemas de produção, eles foram muito importantes e eles marcam essa segunda fase do processo de industrialização, principalmente, lá nos Estados Unidos, aonde vão surgir dois sistemas muito importantes, o Taylorismo e o Fordismo. Mas, antes da gente começar a explicar, não esquece, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas, e ativa o sininho, para você ficar atento aos próximos vídeos que nós vamos gravar aqui. Tudo bem? Beleza, vamos lá então para a aula. Bem, falando então da segunda Revolução Industrial, na aula passada, se você ainda não viu a parte 1 dessa aula, vai lá, pausa esse vídeo aqui, vai lá, assiste a parte 1 da aula, depois você volta aqui, porque para você entender melhor, você tem que ver a parte 1 primeiro. Tudo bem? Vamos lá. Então, a segunda Revolução Industrial, como nós já falamos, ela ficou marcada, por ocorrer nos Estados Unidos com mais ênfase, ok? Ela vai ocorrer no resto da Europa, vai ocorrer na Inglaterra, vai ocorrer também em outros lugares, porém vai ter um foco maior nos Estados Unidos. E lá vão surgir os sistemas de produção. Rafael, o que foram esses sistemas de produção? Esses sistemas de produção foram nada mais, nada menos do que formas novas de organização do trabalho dentro das fábricas. Ou seja, eles começaram a pensar como que eles poderiam, trabalhar de forma mais eficiente dentro das fábricas, ok? E isso vai ser uma marca desses sistemas. Tudo bem? O primeiro sistema foi inventado, foi criado por um engenheiro chamado Frederick Taylor. Obviamente, batizou a sua ideia como Taylorismo. Qual é a ideia do Frederick Taylor? Bem, o Taylor, ele falava que a divisão do trabalho, ou seja, se eu pegasse o trabalho dentro da fábrica e subdividisse em poucas tarefas e fizesse com que cada trabalhador executasse uma função dentro dessa atividade, dentro do processo produtivo, eu conseguiria atingir resultados melhores, E isso baseava-se em quê? Em tarefas simples, ou seja, você subdividia todo o processo produtivo em tarefas simples. Tarefas simples essas que com a repetição você ia conseguir aperfeiçoar aquela tarefa específica. Tudo bem? Então, além de simples, repetitivas, aquelas tarefas ali, de fazer sempre a mesma coisa. Gente, quando você faz muitas vezes a mesma coisa, é comum que a gente consiga se organizar e a nossa cabeça começa a pensar como executar aquela função, aquela atividade de maneira mais rápida. E aí era exatamente nisso que o Taylor pensava. Se a pessoa repete várias vezes ao longo do dia a mesma função, a mesma atividade, o mesmo movimento, então ele tende a chegar o mais próximo possível da perfeição, ou seja, o mais próximo possível da otimização, do serviço. Tudo bem? Além dessa divisão das tarefas, divisão do trabalho, um outro objetivo com essa divisão era economizar tempo nos processos produtivos. Como eu falei, se você faz mais rápido, você produz mais. Além disso, também tinha o objetivo de você fazer com que o tempo fosse economizado. Ou seja, neste período vai surgir um aparelho muito interessante chamado máquina de ponto. Ou seja, o trabalhador ele entra, ele bate o ponto dele. Sai, bate novamente o ponto. Então fica registrado exatamente o tempo que ele esteve no local de trabalho. Então ele recebe pelo tempo trabalhado.
E aí vem uma coisa interessante, até mesmo as pausas nessa época eram contabilizadas, ou seja, se eu precisasse parar para fazer alguma coisa, você ia lá, batia o ponto, né? E aquele momento que você não está produzindo, você não recebia. Tudo bem? Beleza. E além disso, toda essa situação estaria gerando uma alienação do trabalhador. Como assim uma alienação do trabalhador? Como os serviços eles eram repetitivos, eles aconteciam de maneira constante e repetitiva, o trabalhador ele começa a se especializar naquilo ali. Eu sou especialista em apertar o parafuso da terceira estrutura do objeto que eu estou produzindo. Então sou especialista nisso. Eu consigo executar aquela função de maneira extremamente rápida, certo? Então eu sou especialista nisso. Mas se eu precisar apertar outro parafuso, aí eu já não vou ser tão rápido. Certo? E uma coisa interessante aqui é exatamente que a mão de obra ela começa a ficar especializada. Não necessariamente especializada é bom, tá? Nesse caso aqui, a especialização vai alienar o trabalhador. Ou seja, ele não mais compreende o processo produtivo total do produto que aquela fábrica ou que aquela empresa produz. Tranquilinho até aqui? Moleza? Show! E aí, essa situação, obviamente, vai aumentar a produtividade, vai aumentar a produção da fábrica, com certeza. Porém, Marx, né, ele já falava sobre a ideia de um conceito sobre mais-valia. Isso aqui passa a ocorrer de maneira mais forte, passa a aumentar a mais-valia. Mas, Rafael, o que é mais-valia? Então, esse é um conceito muito importante que cai bastante em provas de vestibular e você tem que entender com bastante atenção, presta bastante atenção. Pegou o lápis e o caderno? Tá pronto para anotar aí? Então, a mais-valia ela é estabelecida a partir da relação entre a riqueza gerada pelo trabalhador, ou seja, o que o trabalhador gera com o seu trabalho, e a porção da mesma atribuída ao trabalhador em forma de salário. Você entendeu? Presta atenção. Os trabalhadores, o trabalhador ele vai gerar uma quantidade de riquezas para o patrão, no caso para o burguês, para o dono da indústria. E você vai pensar assim, será que o burguês ele vai ter, uma forma de pagar o trabalhador na mesma proporção do quanto ele gera? Né? Será que o quanto que o trabalhador gerou, né, o burguês ele vai pagar efetivamente proporcional a isso? Na verdade, não. Na verdade, as riquezas que a burguesia, que os donos das fábricas ganhavam dentro do processo de produção era muito grande. Então, a diferença entre quanto o trabalhador gera e o quanto ele recebe por esse trabalho é muito grande, ou seja, fazia com que os donos das indústrias ficassem cada vez mais ricos. E uma coisa ia aumentando por aí, que seria a diferença e a desigualdade social. Tudo bem? Tranquilinho? Taylorismo, moleza, né? Quer um tempinho? Vamos dar uma pausa? Não? Vamos lá? Então vamos para o próximo, né? Fordismo. Bem, esse daqui talvez seja o modelo de produção mais conhecido de todos e talvez o mais famoso, né? O Fordismo, ele obviamente vai ser criado por um cara muito importante chamado Henry Ford, né? O Henry Ford, ele vai ser o dono, né, o criador da indústria Ford automobilística, certo? E uma coisa muito interessante é que o sistema que ele cria é nada mais, nada menos do que a aplicação de toda a teoria taylorista, que não foi colocada por Taylor em prática. Então, Ford, gostando das ideias de Taylor, ele vai inserir nas suas fábricas, na sua linha de produção, né,
às ideias do Taylor. Então, o que ele vai começar a fazer? Ele vai aplicar a divisão do trabalho, ele vai fazer com que o tempo seja controlado, né? Ele vai alienar o trabalhador, ele vai fazer tudo isso aqui que ele vai fazer. E ele vai começar a obter certo lucro. Porém, ele, além de instalar essas ideias, ele também vai adicionar as ideias deles. E uma das ideias que ele teve, que é talvez a maior marca do Fordismo, é a criação da linha de montagem, certo? Rafael, o que é a linha de montagem? A linha de montagem é literalmente a produção em forma de uma linha, que tem começo e fim. Oh, Rafael, mas espera aí. Então quer dizer que o carro ele entra aqui, o nada entra aqui e aqui sai um carro? Sim, aqui entra a base para produzir o carro. Ao longo dessa linha de montagem, vão se colocando as peças, vão se botando todos os aparelhos do carro e lá no final dessa linha sai o carro pronto para ser vendido, pronto para ir para o mercado consumidor. Todos compreendem isso? Beleza. E aí, uma coisa que também ficou muito marcada foi a esteira de produção. Rafael, esteira de produção? Então, com o objetivo de fazer com que o trabalhador não ficasse se deslocando dentro da fábrica e aí compensando, fazendo com que o tempo de trabalho fosse maior, ou seja, ele aproveitava melhor o tempo de trabalho dele, Ford instituiu a esteira de rolagem ou esteira de produção, que era nada mais nada menos do que era uma esteira e o produto ia passando na frente dele e ele executava as funções, né, que ele devia no produto e recolocava na esteira, certo? Fazendo com que o produto fosse passando e os trabalhadores eles tivessem uma prática mais rápida dentro das suas funções. Tudo bem? Beleza. E aí vem, por fim, uma coisa bem interessante. O sistema fordista, ele trabalha na ideia da produção em série e produção em massa, ou seja, produz produtos todos iguaizinhos em séries, certo? Em grupos grandes, que o trabalho é todo igual, certo? E em massa, em grande quantidade. Obviamente que essa situação faz com que esse sistema gere grande quantidades de estoque, certo? Isso talvez venha a ser um problema mais na frente, quando estoura a crise de 29, a crise de superprodução. Muitos produtos, mas não tinha para quem vender, né? E aí algumas situações vão acontecer. A questão é, Ford, ele falava que os estoques, né, ele tinha muitos estoques, mas era necessário também estimular a compra de produtos, ou seja, fazer com que o dinheiro vá para as pessoas para que elas possam fazer o dinheiro circular comprando aquilo que é produzido, certo? Então, eu conseguiria fazer um aumento da produção juntamente com um aumento, né, da compra, do consumo, né? Infelizmente, nem sempre isso aconteceu. Por quê? Porque os grandes industriais, principalmente em outros setores, eles só visavam o lucro, e lucros cada vez maiores. Eles não queriam proporcionar à população maior poder de consumo. Infelizmente, isso veio a gerar um problema muito sério mais na frente. Mas isso é para outra aula. Bem, aqui eu fiz a reprodução de uma charge muito famosa, né, Frank e Ernest, onde dois operários estão numa esteira de rolagem, numa esteira de montagem, executando trabalhos simples em pequenas peças. E um fala para o outro o seguinte: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ou seja, aqui mostra, ironiza a ideia, né, da alienação do trabalhador, pois ele executa uma parte tão pequena do processo produtivo de um produto que ele nem sabe como que efetivamente o produto é gerado.
Tranquilo isso, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, lá no Instagram, me segue lá, Prof. Rafael Barreto. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e tudo mais. Tá certo? Valeu, até a próxima!